e o tema de hoje é apoio judicial em diligência. E é bom logo explicar que tem dois tipos de apoio aí. Tem tanto o apoio jurídico, o apoio técnico, que alguns chamam de apoio moral, e o apoio voltado à segurança mesmo, que talvez seja o que a gente é mais carente hoje, o que é mais necessário. É importante que a gente tenha alguma autonomia, alguma independência para situações em que não exija força pública. Porque se coloque na situação assim, Cleiton. Você recebe um mandado para cumprir um mandado de prisão e você sozinho pode chamar o apoio policial e cumprir a diligência no seu zoneamento. O que você vai estar fazendo amanhã? Você vai estar fazendo outras coisas amanhã, depois de amanhã, no mesmo lugar. O pessoal do entorno vai olhar, aquele cara esteve aqui ontem com polícia, prendeu o cara, levou e está passando aqui hoje sozinho, desatento. E esse preparo não costuma ser trazido pelas instituições, pelos tribunais. É muito raro a gente ver essa atividade de prevenção. Agora, a gente sabe que a prevenção não previne tudo, mas todas as vezes que a gente viu isso, que a gente viu as notícias, o oficial de justiça estava sozinho. Muita gente faz comentários assim, nem a polícia entra ali, eu quero ver vocês entrarem lá e levar o carro. Então a gente percebe em rede social, que amplia isso, né? As circunstâncias em que a gente tem que atuar. Olha, vamos... Postura, né? Se você tiver arte marcial, você resolve tudo. Não. Ou se você estiver portando uma arma de fogo, você está salvo. Não tá. Não tá. Os colegas têm um certo receio desse assunto, porque é difícil entender que o oficial de justiça pode proteger o outro, mas claro que pode. Como deveria atuar, como deveria ser constituído e como deveria agir esse tipo de diligência em grupo, em dupla ou núcleos especializados? Essa pergunta ela vai ficar circulando aqui ao longo do nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo a mais uma estreia da Escola de Oficiais. E o tema de hoje é apoio judicial em diligência. Iremos conversar sobre o apoio realizado em diligência por dois oficiais ou por núcleos especializados. Mauro Faião, Daniel Faião. Iremos conversar sobre isso hoje e lembrar de um detalhe muito específico, não é apoio policial, tá? A gente inclusive já tem um vídeo conversando sobre apoio policial, vai ser o primeiro card, já está aqui no cantinho, nossa editora vai poder colocar aí para você poder acompanhar brevemente, mas hoje é apoio judicial. E é bom logo explicar que tem dois tipos de apoio aí. Tem tanto o apoio jurídico, o apoio técnico, que alguns chamam de apoio moral, que é para ajudar lá na diligência, fazer número, e o apoio voltado à segurança mesmo, que talvez seja o que a gente é mais carente hoje, o que é mais necessário. Quando você fala de segurança, você falou agora do apoio moral, né? Do outro oficial que está lá, enfim. Mas quando você fala de segurança, a gente já explicou aqui que não é em relação à polícia. Isso, não é em relação à polícia. E alguns até criticam logo, porque falam, olha, o oficial de justiça não tem essa função de fazer segurança, não tem essa função de impedir crime, de realizar flagrante. E é verdade isso. Mas é importante que a gente tenha alguma autonomia, alguma independência para situações em que não exija força pública. Porque é uma gradação, né? A gente vai da situação mais tranquila para mais grave. Sim. Existe aqui um meio do caminho onde não é necessário uma polícia, mas também um oficial de justiça sozinho é um pouco arriscado, né? Seja às vezes uma questão jurídica ou mesmo de segurança. E aí é nesse limiar que a gente tenta encontrar a possibilidade de ter oficiais de justiça, seja um colega ali para trabalhar em dupla, como você falou, ou um grupo especializado para poder dar esse apoio, para poder fazer número e assim, uma equipe que tenha alguma capacitação diferenciada, como a gente tem nas diversas áreas, especializações dentro do oficialato de justiça também é importante. A gente tem pessoas com mais tendências a determinadas áreas, a determinadas especialidades, e essa é uma delas, atividades de apoio. Olha aí. E você já foi apoiado pelo Mauro, Daniel? Em alguma diligência? Não. Não? Não, a gente se encontrou uma vez, no meio do nada, a gente estava trabalhando. Eu estava fazendo uma diligência, nem lembro o que era, nossa, isso tem muitos anos. E ele estava fazendo uma atividade lá do NIOG, do Núcleo de Inteligência, que ele faz parte. A gente se encontrou no meio do caminho, tô indo ali, e você? Lá, tá bom. Eu lembro que era uma prisão civil. Só que você já tinha acionado a polícia.
E ainda assim eu cheguei junto e dei o apoio. Mas É. o meu apoio não foi tão necessário, foi mais apoio moral, porque a polícia já estava entrando no mercadinho, numa padaria, alguma coisa assim para pedir informação ou tomar um café, sei lá. Mas resolveu. Mas esse tipo de apoio deixa os oficiais de justiça um pouco mais independentes, né? Você não precisa necessariamente estar acionando a força pública, em alguns casos aqui couber, evidentemente, né? O nosso trabalho é sempre perigoso, mas a gente ainda assim, dependendo do tipo de mandado, dependendo do local que a gente vai, a gente consegue sentir. A gente chama de sentir aquele gostinho, que é a intuição, na verdade, é o instinto, para a gente se planejar antecipadamente, para imaginar ó, naquele lugar, ou com esse tipo de ordem aqui, ou pelo que eu já li no processo, isso aqui tem mais uma chance de eu precisar de ir com um colega, de ir com um grupo, a galera que trabalha no meu zoneamento, ir com uma turma especializada já nisso, ou acionar a polícia previamente. A gente tem um pouco de instinto para isso. Acerta em tudo? Não, é instinto, né? Sim. Mas dá uma boa direcionada. Quando você fala em relação a não ficar refém da força pública, e isso me remete a um detalhe específico, linkando com o que o Mauro falou. Um pessoal que tem um certo preparo, um certo treinamento de algo específico para poder fazer esse acompanhamento. Aí eu já mando uma pergunta aqui de cara. Esse preparo, esse acompanhamento desses outros oficiais ou desses núcleos é em relação a algo parecido com o que a polícia desenvolve ou não? É algo completamente diferente, distinto a isso? Tem uma correlação. Claro que a atividade policial é diferente da atividade do oficial de justiça, mas em diversos sentidos elas convergem. E principalmente quando a gente fala no caráter prevenção. Então todas as técnicas policiais de prevenção a gente pode aplicar, deve aplicar na atividade do oficial de justiça, seja ele sozinho, seja ele em grupo. Isso pode ser estudado, isso pode ser treinado. Não é que a gente vai estar necessariamente treinando ali para usar a força, não é essa a nossa função. O uso da força é a segurança pública, mas é a prevenção. E uma das formas de se prevenir de uma agressão, de uma violência, ou até mesmo de uma dificuldade no cumprimento da ordem judicial, é você estar em maior quantidade. Só o fato de você estar em 2, em 3, em 4, você já inibe uma certa atividade de oposição do destinatário. E você não precisa necessariamente ter um treinamento policial. A ideia não é essa. Mas sim, é necessário um treinamento, uma preparação, um estudo das técnicas sobre observação, sobre tomada de decisão. Tudo isso acontece na diligência judicial e a gente acaba indo no instinto. Como o Daniel falou, tem aquele gosto que a gente tem às vezes. E a gente acaba fazendo as coisas no instinto, no preparo individual. Justamente porque aquele problema que a gente muito toca, que é a falta de visibilidade, a falta de compreensão do que o oficial de justiça faz, recai na instituição. E esse preparo não costuma ser trazido pelas instituições, pelos tribunais. É muito raro a gente ver. O oficial de justiça é muito carente nessa preparação, nessa atividade de prevenção. Mas é algo que vem evoluindo. As instituições, sindicatos, instituições, tribunais também, até CNJ já se manifestou em relação a isso, para que o oficial de justiça tenha um aparato para a sua defesa, para que haja uma preparação, para que sejam criados núcleos, de maneira que essa atividade possa ser realizada. Certo. Essas capacitações, esses preparos, esses treinamentos que você fala, em relação a um geral, no caso. Arma de fogo, defesa pessoal. Sim, o principal que eu diria é a mudança de mentalidade. Tá. É a compreensão sobre o que está acontecendo. Me discorra sobre isso. Discorrer sobre isso. É entender o entorno. Eu acho que essa expressão entender o entorno, entender os fatos que estão ocorrendo no local, os riscos inerentes e as possibilidades de resposta, seja o clássico fugir, se esconder ou lutar. Esse conceito é um conceito mínimo que todo mundo tem que ter e às vezes a gente não tem. Tem gente que tem o conceito de eu nunca vou lutar. Mas o instinto fala mais forte. E às vezes é necessário. Né? Tem gente que tem o instinto de eu nunca vou me esconder, eu sempre vou enfrentar. Mas isso é um pensamento equivocado. Sim. Não há necessidade de você enfrentar, nem é recomendável que você enfrente uma situação se você está em desvantagem. E é preciso que se compreenda esse contexto, até mesmo as técnicas que existem para que o comportamento do oficial de justiça ou do apoio que está ali para o oficial de justiça
possa ser orientado de maneira a tornar a diligência mais segura, por meio, principalmente, da prevenção. Agora, a gente sabe que a prevenção não previne tudo. Sim, claro. Existem Com diversos fatos que já ocorreram relacionados aos oficiais de justiça, de violência, de ameaça, e em alguns casos o oficial de justiça foi vitimado, em outros casos ele foi capaz de se defender, mas todas as vezes que a gente viu isso, que a gente viu as notícias, o oficial de justiça estava sozinho. O nosso trabalho, predominantemente, ele é muito solitário. Isso é inerente ao nosso trabalho, tá? A gente está conversando aqui, mas falando sobre segurança, mas não é segurança pública, a gente já deixou isso claro, né? Sim. O oficial de justiça, diferente da polícia, o oficial de justiça não tem a obrigação de agir. A polícia tem. Então, primeiro ponto aí para diferenciar. E esse nosso trabalho solitário nos coloca, obviamente, em números pequenos e em riscos. E como é que a gente vai medir risco? Né? A gente vê muitos colegas lá na rede social, onde a gente fez, das várias postagens, a gente fez um vídeo sobre busca e apreensão de veículo. Tem um cardzinho aqui em algum lugar desse vídeo para quem quiser dar uma olhadinha lá. Muita gente faz comentários assim, aspas, tá? Quero ver o oficial entrar aqui no morro e levar o carro. Porque a gente fala, olha, normalmente quando você chega no veículo e consegue pegar a chave e entrar no veículo, normalmente as pessoas não reagem. Aí vem comentários desse nível, assim, de pessoas que vivem uma realidade diferente da nossa. Pessoas que estão mais perto de periferia, morro, favela, ou até mesmo em zonas mais ricas, que ainda tem esse tipo de comportamento, que dizem, olha, nem a polícia entra ali, eu quero ver vocês entrarem lá e levar o carro. Então a gente percebe em rede social, o que amplia isso, né? As circunstâncias em que a gente tem que atuar. Às vezes não é a minha realidade aqui junto com o Mauro, mas lá do outro lado do país, os caras têm uma realidade que, poxa, pra gente talvez seja fácil chegar aqui numa mesa e falar, mas os caras estão lá na zona de risco, estão num local mais difícil, onde o comportamento é mais violento. Mas e aí, você está numa situação, eu trouxe um exemplo aqui de busca e apreensão, pode ser qualquer coisa, mais para atos coercitivos, né, atos forçados. Aí o cara, ou a mulher, ou o grupo, resiste, desobedece, investe contra você, contra o colega. Olha aí se você está preparado, se você não está sozinho, está com um grupo de apoio. Como é que você faz? A gente também fez um outro vídeo que fala sobre o perigo contra o oficial de justiça em diligência. A gente conversa bastante sobre isso, também está em um cardzinho por aqui, para a turma dar uma olhada depois. Mas isso faz muito parte do nosso cenário, o que o oficial de justiça vive no dia a dia. Primeiro, de novo, trabalho muito solitário, em locais desconhecidos, com pessoas desconhecidas e se colocando aos riscos da própria natureza da ordem judicial. Um ato coercitivo, eu tenho que fazer, entrar, tomar, chegar numa favela só para comunicar alguma coisa. Eu digo favela por conta do exemplo ser fácil, mas pode ser qualquer lugar. Do mais pobre ao mais rico. O risco existe, está lá. E aí, como se portar, né? Não é nem... Olha, vamos... Postura, né? Se você tiver arte marcial, você resolve tudo. Não. Ou se você estiver portando uma arma de fogo, você está salvo. Não tá, Não tá. Então, assim, diante de uma arte marcial, ou de um porte de arma de fogo, ou de uma diligência em dupla, como se portar? O que esperar? Como estar preparado mentalmente? Ou, voltando aqui para o foco do nosso vídeo, né? Como deveria atuar? Como deveria ser constituído e como deveria agir esse tipo de diligência em grupo, em dupla ou núcleos especializados? Eu acho que essa pergunta ela vai ficar circulando aqui ao longo do nosso bate-papo. O Daniel falou, eu até anotei aqui a expressão obrigação de agir, né, que o oficial de justiça não tem. Você está falando em relação à prevenção, a impedir a criminalidade. Sim, né? flagrantes, criminalidade. Prever a criminalidade e inibir, acho que a palavra é inibir. Mas aí a gente recai sobre um problema, porque embora a gente não tenha a obrigação de agir para reprimir a criminalidade, nós temos a obrigação de agir para garantir o ato processual. E olha o problema que a gente tem. Às vezes o que impede a realização de um ato processual é um crime. É um crime, uma desobediência, uma resistência, uma ameaça. E aí a gente pensa logo em chamar a polícia. E é o pensamento correto. Chamar a polícia. Mas será que eu não consigo prevenir essa situação? Aí eu volto à minha fala inicial. Se eu tenho ali uma equipe, se eu tenho uma viatura plotada do Poder Judiciário, isso inibe a atuação, a realização de atos ilícitos.
Eu evito até a realização de um crime mesmo. Não Sim. preciso necessariamente da polícia. E saber se portar em equipe também é importante. Quando a gente está trabalhando sozinho, o nosso comportamento é de uma forma. Quando a gente está trabalhando em dupla ou em grupo, o comportamento tem que ser diferente. Você me perguntou se tinha a ver com o comportamento policial. Uhum. E eu volto, às vezes tem. Porque a polícia tem um estudo, faz um estudo sobre a observação, sobre a tomada de decisão, sobre o risco. E aquele que realiza o ato não faz a mesma coisa do que os demais que estão, por exemplo, observando a região. Dando suporte, Dando né? suporte. E é um suporte físico mesmo. Sim. Os colegas têm um certo receio desse assunto, porque é difícil entender que um oficial de justiça pode proteger o outro. Mas claro que pode. Deve. Se eu trabalho em dois, eu já trabalhei muito em dupla, um oficial de justiça está com o papel na mão, tratando. Quando você está tratando com alguém, a sua visão periférica fecha. Você passa até a chamada visão de túnel. Você está ali focado na questão jurídica, está focado naquela pessoa. Os detalhes, né? E o seu entorno? Uhum. O que está acontecendo ali dentro da casa? O que está acontecendo na rua? Está chegando mais gente? A gente está falando de uma comunicação processual nesse momento. Sim. Mas pode ser uma prisão, pode ser uma penhora, pode ser qualquer outro ato. É a situação em que você delega parte da sua atividade para outra pessoa, até parte inconsciente, que é simplesmente observar. Simplesmente estar ligado no que está acontecendo no ambiente. Eu posso fazer uma diligência com o Mauro, eu nem falo para ele, isso é intrínseco à coisa. Eu delego essa atividade de observar, de cuidar e de se ligar no entorno, e eu estou aqui falando com você. Comunicação processual, entendeu, beleza, teu prazo, tem que fazer isso, se liga, teu advogado, teu defensor. E ele está ligado em outra coisa. Está sondando o ambiente para segurança e também para o apoio moral. Sim. Porque é comum alguém querer crescer para cima do oficial de justiça. Quando você não tem uma determinada postura, uma determinada forma de falar, até de olhar. A gente já conversou isso em outros momentos também. E isso é comum. Se você tem um segundo colega ali que sabe também se portar, que sabe se colocar numa posição específica, com uma comunicação não verbal específica, que é o gesto, né, gesticulando de determinada maneira, aquela pessoa, ela pode até se sentir mais tranquila, o diligenciado. Sim. Ele pode até se sentir mais tranquila, porque vê ali naquela equipe ou naquela dupla o poder estatal. Uhum. E às vezes quando você vê uma pessoa só, você pensa, quem é você? Sim. Você é uma pessoa só, dependendo da mentalidade. E esse segundo colega, quando a gente está falando em dupla, né, que é o apoio, ele tem que estar preparado para dar o apoio. Vocês já viram, todo mundo já viu os filmes americanos com os detetives que trabalham em dupla. Sim. É sempre um detetive que está investigando ou interrogando alguém e o outro costuma estar na retaguarda. E geralmente é a pessoa maior e mais forte. Tá só de stand-by ali. Normalmente quando você tem um casal, um homem e uma mulher, a mulher é que costuma estar no diálogo. E o homem, classicamente que é mais forte, costuma ficar na retaguarda. Isso é natural. A gente faz isso naturalmente. Mas a gente precisa institucionalizar isso para que as diligências sejam mais seguras e efetivas. E só para fechar essa parte, é importante dizer que é muito difícil a gente trabalhar em dupla. É muito difícil por causa da quantidade de oficiais disponíveis. E é por isso que a gente defende também que esse trabalho deve ser institucionalizado, deve haver uma preparação e uma organização para essa atividade de apoio. No Brasil, existe algum lugar que já trabalha dessa forma? Ou a gente está levantando aqui uma questão para tentar levar isso para os colegas, de modo geral? Já existe sim. A gente está falando muito aqui. Na verdade, a gente defende muito a implementação de núcleos especializados de oficial de justiça. Nesse vídeo a gente está falando aqui de apoio em diligência, mas núcleo de inteligência, que o Mauro coordena núcleo para avaliação, ele pode existir, núcleo para conciliação por oficiais de justiça, onde o processo já existe uma tentativa prévia de conciliação por oficiais e o processo já volta para o juízo resolvido em relação à conciliação. Por positivo ou por negativo, mas o oficial de justiça já supre esse ponto. Núcleo de apoio à diligência existe na Bahia. Nesses eventos nacionais aí que acontecem ao longo do ano, a gente teve a oportunidade de conversar com o então presidente do sindicato dos oficiais de justiça lá da Bahia, Itailson. Saudações para o Itailson, povo baiano. E ele contou para a gente como é que funciona lá. É um núcleo especializado que serve para apoio
a diligências. E aí, aos colegas baianos, se eu falar alguma coisa aqui que fuja um pouco, se faltar alguma coisa, complementa aqui nos comentários aqui abaixo. Mas a pegada é a seguinte, ele falou, ó, Daniel, lá nós temos 10 viaturas institucionais do Tribunal de Justiça para os oficiais de justiça. São viaturas específicas para esse núcleo de apoio, composto por oficiais de justiça, que são treinados para dar esse tipo de apoio a outros oficiais e o próprio grupo fazer diligências coercitivas, como, por exemplo, cumprir mandado de prisão. Porque se coloque na situação assim, Cleiton, você recebe um mandado para cumprir mandado de prisão e você sozinho pode chamar um apoio policial e cumprir a diligência no seu zoneamento. O que você vai estar fazendo amanhã? Você vai estar fazendo outras coisas amanhã, depois de amanhã, no mesmo lugar. Sim. Aí o pessoal do entorno vai olhar, aquele cara esteve aqui ontem com polícia, prendeu o cara, levou e está passando aqui hoje sozinho, desatento. Olha o risco que você se coloca. Vamos pegá-lo. Pois é. Lá na Bahia, nesse exemplo que o Itailson nos deu, ele falou, Daniel, é esse grupo, é esse núcleo especializado de apoio que, por exemplo, cumpre mandados de prisão. Sim. Porque poupa o oficial de justiça que trabalha naquele zoneamento, poupa de fazer esse tipo de ato coercitivo e ficar marcado lá. Quando o núcleo vai fazer essa diligência, resolve e vai embora, as pessoas que compõem esse núcleo não estão naquele zoneamento. Sim. Então, a sociedade, a população que está ali, não fica marcando os oficiais que estão no dia a dia lá. Então, chegou o mandado para você, você repassa para o núcleo? Não, ele já vai direto para o núcleo. Ah, já não chega mais para você. Já não chega para os oficiais. Que legal. Ou seja, Bacana. nós temos oficiais de justiça especializados que vão cumprir o núcleo. Ah, mas aí vai sobrecarregar aquele zoneamento porque está tirando o oficial. Não, parte do mandado que iria para aquele zoneamento vai para esse núcleo. Entendi. Mandado de despejo, mandado de prisão, mandado de reintegração de posse, esses mandados mais difíceis que limitam a liberdade mesmo. E aí cada núcleo vai ter a sua regulamentação, né? Por exemplo, mandados de busca e apreensão de veículos de menores, não sei se caberia ao núcleo, se caberia ao zoneamento. O fato é que núcleo especializado para apoio, ele serve para cumprir esse tipo de mandado mais coercitivo, mais duro, onde você tem que, de repente, impor a força e estar preparado com mais estrutura, com veículo plotado, nome da instituição, pessoas. São pessoas que, de repente, têm mais aptidão a portar arma de fogo, a ter algum treinamento rápido de defesa pessoal. Tem gente que não gosta, que fala de arma de fogo e diz, não, isso não é para oficial de justiça. Opa, de repente não é para você, mas é para mim. Não é assim? A gente chama isso de gestão por competência. Você tem mais aptidão a alguma atividade, faça parte daquele núcleo. Eu tenho aptidão a outra, gosto de fazer avaliação, por exemplo. Vá para o núcleo de avaliação, vá para o núcleo de inteligência, vá para o núcleo de apoio à diligência. Eu não tenho aptidão para nada. Não tem problema, você não vai fazer parte de algum núcleo. Vai ficar, por exemplo, cumprindo os mandados mais simples de comunicação processual. Sim. Por outro lado, o volume aumenta. Mas é um trabalho mais simples. Enfim, isso é um trabalho de gestão. Aí os tribunais, as instituições em geral, devem fazer suas contas, sua gestão interna e ali entender o que é mais interessante para cada local, para cada instituição. O interessante é que, além desse viés de você ter o núcleo especializado para dar o apoio, não necessariamente precisar chamar a polícia, cumprir os mandados, sem a presença da polícia para também não chamar a atenção e não deixar ninguém visado naquela região, tem um outro viés também que é de caráter constitucional, quando a gente vai para a questão de dignidade da pessoa, de intimidade. Em que sentido? Existe uma reclamação muito grande nas diligências dos oficiais de justiça que, eu vou colocar entre aspas, estão constrangindo as pessoas com a presença da polícia. Claro, é uma atividade lícita, legítima, mas existe um certo constrangimento por parte do cidadão, principalmente porque nós estamos tratando de matérias cíveis. Sim. Essas diligências dos oficiais de justiça, busca e apreensão, prisão, é bom ressaltar que, em regra, são cíveis. Não é atividade criminal, não é atividade voltada à segurança pública. E é por isso que nem sempre a polícia é a força mais adequada para estar naquele local. E você evita chamar a atenção na região. Você garante ali que não haja tanto constrangimento para aquela pessoa. E, claro, pode ser necessária a força pública. A gente não está dizendo que não é, pode ser. Mas tem esses pontos positivos que devem ser destacados.
E esse exemplo que o Daniel deu na Bahia, desse grupo especializado, é o que a gente chama aqui em Alagoas, lá eu não sei se é assim, mas aqui é o GOI, Grupo de Operações Especiais. Ainda não está em prática. Já está aprovado, já tem alguma regulamentação, mas ainda não foi implementado, porque ainda está na fase embrionária. Mas vai acontecer que também ele vai funcionar em conjunto com o núcleo de inteligência, que já existe. Então a gente vai ter um grupo, a gente já tem um grupo especializado em análise de inteligência, de levantamento de informações, de cruzamento, para fazer aquela prevenção e também localização de pessoas. E de outro lado a gente vai ter o operacional, que é a equipe que vai de fato realizar a operação. Então a gente tem a análise e tem a operação, que pode trabalhar em conjunto, que vai trabalhar em conjunto, né? E o Daniel falou sobre realizar os atos efetivamente, os atos complexos, mas ele tem também esses dois vieses, realizar os atos complexos ou dar apoio aos oficiais de justiça que estão realizando os atos complexos. O mandado não precisa necessariamente, nesse caso, acontecer como acontece na Bahia, de ir direto para o núcleo. Ele pode ir para o oficial de justiça ordinário, que aciona o núcleo para dar o apoio. Então o núcleo vai ter os seus mandados específicos para cumprir. Por exemplo, vou exemplificar aqui. O núcleo cumpre todos os mandados de Maria da Penha. São talvez os mais perigosos. Os demais mandados vão para os oficiais ordinários, que quando sentirem necessidade, podem optar por chamar o núcleo para dar apoio, optar por chamar a polícia, optar por chamar um colega. E é importante que isso seja regulamentado. Que tenha um padrão, sabe? Institucional. Sim. Olha, nos casos tais você deve chamar o núcleo, nos casos tais você deve chamar a polícia, né? Mas aí vai depender das circunstâncias de cada caso. O legal é que esse tipo de diligência seja feito de forma organizada e principalmente consciente. Por que consciente? Porque às vezes a gente está na diligência, está esperto, sabe o que precisa fazer, mas às vezes vai no automático. Ah, se fizer assim, lá eu me viro. Aí quando você tem um certo preparo, um certo treinamento, você já vai e age de forma consciente. Eu vou parar o carro desse jeito, vou falar com a pessoa daquela forma, se der isso, aquilo, o colega vai estar assim porque ele vai estar fazendo isso e aquilo, então a gente já sabe o que está acontecendo. O ruim é quando você chega, fica ali que eu vou lá e a coisa é meio solta. Sim. Tá? E a gente precisa despertar um pouco dessa consciência para os oficiais quando estão em diligência. Um dos pontos que eu posso trazer, que isso não é, na prática, isso não está tão em voga, nós temos coletes à prova de bala aqui na nossa central de mandados em Maceió. Certo. Você lembra quantos usam ou quantos solicitam? Não tem essa estatística. Vocês já Nunca usaram? vi ninguém comentar. Eu já usei. Já. Eu nunca usei. Já usei. E esses coletes são todos registrados, são organizados, porque tem a questão da sua validade, enfim. É controlado, né? É um produto controlado. É um produto controlado e é isso que a nossa central de mandados tem. Mas eu particularmente, além de eu não ter usado, eu não lembro de nenhum colega de ver algum colega usar, comentado, alguma coisa nesse sentido. Aí você fala, poxa Daniel, mas a gente vai botar colete, a gente vai virar polícia? Depende da situação. Obviamente eu não vou botar um colete para sair por aí fazendo intimação, fazendo comunicação processual. Pois é. Mas, se eu estou em diligência e estou com um grupo de polícia e a coisa de repente é ostensiva, qual é o problema de eu colocar um colete? Porque pode dar ruim ali naquele momento e sobrar alguma coisa para mim, eu estou protegido. Pois é. Esse foi um exemplozinho que eu preferi trazer, falei de plot twist, né, só para levantar um pouco essa autocrítica nossa. Porque às vezes a gente pensa, não, eu vou virar aqui um robô, está todo paramentado, vou chamar uma atenção danada, isso é pior do que eu ir com traje civil. Depende da diligência. Se você está ali com um grupo de apoio e aquele apoio está armado, está ostensivo, não é você que vai. O ostensivo vai, você fica coordenando e você está protegido. Então, são coisas que os oficiais devem parar para pensar, inclusive com o apoio institucional, e trazer esses procedimentos de mais segurança, de mais preparo mesmo, de mais suporte, de forma mais consciente para o nosso dia a dia. Até porque, como vocês mesmos já falaram aqui, né? Tem dias que você vai lá e cumpre da forma mais tranquila possível. Tem outros dias que a coisa é mais tensa. É sempre mais complicado quando você não espera. Exato. Porque você abre a guarda, você não se prepara, não se previne. É igual seguro. É igual seguro de veículo. A gente costuma falar, e isso é um conhecimento comum entre os oficiais, acho que é na área policial também. As coisas só acontecem quando você não espera. Já ouviu isso, né? Quanto mais tranquila é a diligência, maior é a possibilidade de dar problema. E eu sei por quê. Por quê? Porque você abre a guarda, você deixa ele se prevenir.
Aquela sua postura, comunicação, o apoio, o seu cuidado ao estacionar, ao chegar, ao sair, o seu jeito de falar, tudo isso está envolvido. E quando a situação é muito simples, você relaxa. E quando você relaxa, os outros percebem que você relaxou. Agora me remeteu a ir na padaria comprar pão de moto, né? Aí você vai com o capacete aqui, No cotovelo. vai de Havaiana, aí chega na esquina cai. Os acidentes acontecem próximos de casa, não é isso? Acidente de carro, de moto. É porque a gente relaxa. Já cheguei, né? Já É. foi. É só uma intimação, né? É onde Pois acontece é. o problema. Não, o ponto é para puxar a ideia de que os nossos atos devem ser feitos de forma mais consciente. Eu devo estar sabendo o que eu vou fazer. Não é cheguei, achei o número, bati na porta e vou falar com alguém. Tem mais coisa por trás. E quando essas coisas estão aqui, no consciente, você tem mais chance de sucesso na sua diligência. E pra gente ter sucesso na diligência, Ela vem, ele a olhou pra mim. gente, claro, com certeza, já foi um charme. Eu vou tomar um café. A gente tem esse momento. Mauro, para ganhar um sucesso nesse momento, O que diz a lei? o que diz a lei? Não foi combinado, tá? Não foi. É porque eu já sei quando você vai falar isso. É que eu olho com um certo charme pra você, né? Cadê o cara? O cara Saiu. falou de lei. Ele não gosta muito não, ele só gosta do operacional. A lei não fala quase nada sobre essa atividade de apoio. Quase nada. Certo. O legislador também não prevê essas situações. É algo que pode tranquilamente ser resolvido de maneira interna, por regulamentação interna. Mas a lei, ela traz um direcionamento. Ela induz um comportamento em situações de maior complexidade. Se a gente souber entender a finalidade da norma, a gente consegue perceber que ela diz, olha, em situações complexas, vá com apoio. E ela fala isso em 2 momentos. Ela diz isso quando será feita uma penhora com arrombamento, porque já houve uma negativa e o juiz deferiu o arrombamento. Então a lei diz, o arrombamento será efetuado por 2 oficiais de justiça. Me lembro disso. A gente já conversou lá quando falava de execução, CPC. de arrombamento, CPC. Lembro-me disso. Código de Processo Civil. E a gente está tratando de matéria, obviamente, que civil. Então, o legislador já entendeu, olha, no caso de arrombamento, existe um risco maior, existe uma necessidade de você incrementar até mesmo a fé pública de 2 oficiais, porque a gente está falando ali de uma violação de um domicílio. Claro que é uma violação legítima, não é crime. E o legislador diz, 2 oficiais de justiça. Por quê? Os 2 vão estar arrombando os móveis, as portas? Não. Um oficial de justiça estará realizando o ato e o outro vai auxiliar, o outro vai dar o apoio em todos os sentidos, como nós já falamos aqui. Na verdade, não é nem o oficial de justiça que vai efetivamente fazer o arrombamento, né? A gente vai ter um chaveiro, se não for possível um chaveiro, a gente vai ter ali um ariete, vai ter qualquer coisa ali, né? Um técnico em robótica, se tiver algum sistema avançado de tecnologia. Enfim, Fazer um hacker. a questão é que ele fala isso na situação do arrombamento, que ele fala, claro, o arrombamento ele é trazido lá no artigo que trata sobre a penhora, mas ele pode acontecer em qualquer outro ato coercitivo. E é claro que a gente vai interpretar da mesma maneira. Vá com apoio. E o apoio não é necessariamente policial. Sim. O código não diz em nenhuma hipótese vá com a polícia. O código diz é possível que o juiz requisite. É possível que o oficial solicite. Isso no código atual. Mas ele não diz a polícia é obrigatória. Mas ela diz o apoio judicial é obrigatório. E a gente tem outro caso que é na busca e apreensão de pessoas e coisas, que o Daniel deu exemplo aqui. O CPC também traz, olha, é uma busca e apreensão de pessoas ou coisas? Então, a complexidade desse ato, a possibilidade de dar algo errado é tão grande que nós legisladores, estamos orientando aqui, vá com apoio. E o legislador previu que o apoio é um segundo oficial de justiça. E aí nós somos seres inteligentes e evoluímos e sabemos que uma equipe especializada pode ser muito mais efetiva do que isso. O que não exclui, mais uma vez, a participação da força pública. Vocês utilizam seus veículos para trabalhar no dia a dia, né? Seus veículos particulares. Mas o Daniel falou das viaturas plotadas que tem lá na Bahia. Na Bahia. Por exemplo, trouxe isso para a gente. Aí, nessa situação, né, nesse caso específico, de ter a viatura e você poder utilizar ela dentro das diligências, elas têm
livre acesso, assim como as viaturas policiais, viatura de emergência, tal, essas coisas. Eu tô pensando já na galera do FBI que bota a sirene em cima e saiu da frente. Você tá muito americano, né? Já tô. Cleiton, isso aí é uma pergunta muito legal, é muito interessante e é mais uma situação em que a atividade judicial dos oficiais de justiça não foi imaginada, não foi contemplada pela legislação. Não existe previsão legal para isso, tá? Para essa livre circulação, livre parada. Aí você complica um pouquinho a minha vida, porque a gente sai do Código de Processo Civil e vai para o Código de Trânsito brasileiro. Eita. Isso é regulamentação de trânsito. Oficial de justiça é uma raça que é tão pouco pensada, o nosso trabalho é tão peculiar que a gente, observando a legislação, percebe que o legislador tem dificuldade de contemplar os procedimentos dos oficiais de justiça. Esse é um deles. A gente consegue tirar isso da leitura da lei. E esse é um deles. Olha, se você está prestando um serviço público, mas você não pode parar ali, não. E olha só, o oficial de justiça, eu equiparo uma carreira assim, mais próxima do oficial de justiça que eu vejo, além da policial, que não é tanto, é a atividade de fiscalização. Eu acho que existe auditor fiscal que vai lá fazer cobrança de tributo, fazer auditoria nas empresas. Eu acho que existe uma correlação, sabe? Porque eles incomodam tanto quanto a gente. Às vezes a gente incomoda mais, às vezes eles. E auditores fiscais, eles têm uma, eu não posso dizer vantagem, eu não sei qual é o nome, mas algo que chama mais atenção, que é a verba pública. Auditor fiscal traz dinheiro para o Estado. Então, arrecada. Então eles têm uma visibilidade maior. O auditor fiscal tem porte de arma, não tem? Tem porte de arma. Eu não vou dizer aqui as viaturas de fiscalização fazendária, mas de auditoria, eu não sei. Confesso que eu não sei. Mas a atividade de fiscalização em geral, principalmente de trânsito, claro, tem livre circulação. E tem que ter, é claro que tem que ter. Mas em nenhuma dessas situações que eu mencionei existe alguma prerrogativa para o oficial de justiça. Então lá no Código de Trânsito tem falando que, como você disse, a polícia, ambulância, o que mais? Polícia, ambulância, socorro em geral, tem livre circulação. Bombeiro. E vai utilizar aquela sirene vermelha com azul, né? E tem livre circulação em caso de emergência e livre parada também. Essas são considerados os veículos de emergência, mas também tem os veículos de utilidade pública. Quando a gente fala de utilidade pública, não é mais urgência, não é mais emergência, mas é utilidade. Aí tem caminhões de lixo, caminhões de manutenção de via, de rede elétrica, carro forte, carro de transporte de valores. Tudo isso é veículo de utilidade pública, que tem previsão no Código de Trânsito que vai ter prerrogativa, que na verdade essa prerrogativa ela é regulamentada pelo CONTRAN, é uma regulamentação, mas que dá livre parada quando estão em serviço público. Aí já não é aquela sirene azul e vermelha, já é aquela amarela. O que a gente mais vê é o caminhão do lixo, né? É o giroflex amarelinho. É o giroflex amarelinho. Se fosse um sinal de atenção. Pode parar em qualquer local para prestar o serviço público. Talvez o oficial de justiça devesse entrar aí. Na amarelinha. E quando a gente fala, na verdade, de atividade de apoio, a gente pode pensar na atividade de urgência também. Que a prerrogativa dessa categoria é passar sinal vermelho, como se fosse uma polícia com a sirene ligada. A gente não tem nada disso, porque tem uma coisa que eu não comentei ainda. Essa atividade vou chamar do GOI, do Grupo de Operações Especiais, ela não é ostensiva. Ela é para dar apoio. Mas perceba que em algumas situações de emergência, o oficial de justiça precisa de socorro. E não necessariamente a polícia vai atender naquele momento. Nada impede de o próprio Poder Judiciário ter uma estrutura de apoio. É isso que nós estamos falando. E esse apoio pode se dar em uma situação de urgência. Nesse caso, se enquadraria na mesma situação da atividade de socorro, atividade policial. Mas, no mínimo, o oficial de justiça deveria ter, seja no seu veículo, seja numa viatura oficial, a prerrogativa de livre parada, para poder parar em determinado local e cumprir uma ordem judicial. E diversas delas são urgentes. No seu veículo, você fala no que está com o plotado lá direitinho. No veículo particular, eu acho um pouco difícil de existir essa prerrogativa. Aí a gente vai levantar um problema aí. Porque eu não tenho estatística nenhuma, mas eu chuto que mais de 90% dos oficiais de justiça do Brasil estão em veículos particulares. Sim. Aí a gente fala, poxa, isso vai funcionar só para veículos que estão identificados? Como é que isso vai atender, então, na prática, a maioria dos oficiais de justiça do Brasil? É um pouco difícil.
Aí não tem regulamentação para isso, né? Aí a gente tem. aceita sugestões. É. Por exemplo, eu estou com o meu carro, estou em diligência, parei num lugar que eu não poderia. Eu posso ter alguma coisa dentro do carro que eu coloco no para-brisa ali e identifico. É o giroflex, o Código de Trânsito e Regulamento, que para você estar parado no local que seria proibido, você tem que ter o giroflex laranja. Sim, Amarelo, laranja. e ele é móvel, né? Você pode plugar ali e colocar no... Olha Igual aí, a gente vê lá o nos exemplo do filmes, FBI que eu coloca em dei. cima e liga. Pô. Estou em serviço. Não, isso resolve para o oficial que está com veículo particular. Claro, esse veículo vai ser registrado no órgão, no trânsito. Aí burocracias, né? Mas a questão é que no final você possa atender a grande maioria dos oficiais de justiça. E é justo, né? Ó, gostou da frase? E é justo porque a gente está em diligência e às vezes simplesmente tem uma dificuldade enorme, a nossa produtividade baixa, porque a gente está no trânsito, está rodando. Opa, é logo ali que eu tenho que ir, mas eu não consigo parar. Quantos colegas não passam por Mas isso? o pior não é esse. Eu volto para a pergunta do Cleiton, que o Cleiton falou da viatura, falou do grupo de apoio. O oficial de justiça não conseguir parar no local específico é ruim, é um problema, deveria poder. Mas o grupo de apoio na viatura do judiciário não poder parar no local onde está o oficial de justiça precisando de apoio é muito, muito mais complicado. Então, nesse sentido aí, já existe uma movimentação lá no Congresso, já está se discutindo isso para que haja essa prerrogativa, pelo menos de livre parada. Quem sabe livre circulação em situações de urgência. E aí eu imagino que seriam só para esses núcleos especializados, através de uma viatura sinalizada. Como foi feito recentemente, acho que foi em 2019, 2020, para os transportes de presos. Veja, transporte de preso, como regra, não tem natureza de urgência de transportar de uma unidade para outra. É um transporte normal, onde deve haver uma segurança. Mas, através de regulamentação do CONTRAN, que ao meu ver nem poderia, teria que ser através do Código de Trânsito, por lei, mas houve essa prerrogativa para os transportes de presos. Foram equiparados a viaturas policiais, que podem utilizar a sirene em situações de urgência e ter livre circulação. Pode haver situação de urgência? Claro que pode, no transporte de presos. Pode haver uma situação de risco, uma perseguição, enfim, várias situações. A gente está falando de segurança pública. Mas isso foi concedido. A questão é que foi concedido ao transporte de presos, que nem sempre, aliás, quase nunca é uma atividade urgente, mas que ele precisa ter uma livre parada também em determinadas situações. Então, eu imagino que a gente vai, pelo menos para viaturas, carros oficiais, eu acredito que isso vai ser concedido. Para os carros particulares, eu espero que sim, mas eu acho um pouco mais difícil. Se vocês conseguirem, já deixa o giroflex no baú da moto e já fica tudo certo. Capacete. Para as viaturas de núcleo, faz muito sentido que isso aconteça fácil. Os argumentos estão aí, tão fáceis. Mas ele não resolve a maioria do nosso problema. Ele resolve aquilo que é mais crítico, que é mais grave, que está lá latente, né? Mas ainda assim, não resolve a comunidade, não resolve o oficialato. Então, se a gente conseguir um projeto, que o Mauro até falou, está tramitando algum projeto em relação a isso. Eu confesso que eu não sei se já foi criado o projeto de lei, mas isso já está em discussão lá no Está em Congresso. discussão, precisa dar uma olhadinha em relação a isso. Mas se esse projeto ele consegue chegar e atender aos oficiais de justiça com os veículos particulares, isso vai ser uma baita mão na roda. O que a gente vai ter que fazer é comprar um giroflex e deixar no veículo. Tá ótimo. Isso aí, deixa no baú da moto, Tá ótimo. tudo sob controle. Sim. Aí, tendo o apoio do núcleo especializado, né? Vocês estão lá, estão com a viatura, enfim, tudo direitinho, como a gente já vem comentando. O oficial que tem esse núcleo ali de apoio, ele, presumo eu, vai passar um briefing da situação para eles que eles deem um suporte, não é isso? Sim, o briefing é fundamental. Presumindo que não seja uma situação de urgência, que não dá tempo, né? Sim. Que vai ser um socorro, o briefing é importantíssimo nas situações de maior complexidade. A gente tem aí desocupações, integrações de posse com muitas famílias, pessoas, às vezes empresas com diversos bens, então é preciso fazer um estudo, conversar com a equipe, fazer agendamento, tudo isso daí vai fazer parte da diligência. Se é uma diligência mais simples, se é uma busca e apreensão de um veículo que, embora perigoso, seja mais simples, não tem muito o que se discutir. Vai se passar os dados do veículo, os possíveis locais, se tiver uma fotografia, às vezes de um responsável é bom ter, você tem que localizar a pessoa. E aí entra também a atividade de inteligência, né? Sim. Entra junto, como eu falei, junto com um grupo de operações especiais,
vem a atividade de inteligência para levantar essas informações e poder participar desse briefing, mesmo que não participe da diligência em si, vai fazer parte da instrução. Como a gente tem na atividade policial, sempre tem o briefing. Sim. Isso também se soma à questão de que, como você falou agora, às vezes nem vai participar, nem vai agir, mas o simples fato de se ter um número de pessoas já ajuda, né? Às vezes basta estar ali, pô. Às vezes basta estar lá, mesmo que seja uma diligência mais complexa, como uma prisão, por exemplo. Eu acho que eu já até dei esse exemplo. No outro vídeo que a gente falou de prisão civil, cardzinho por aqui, para variar, em determinados tipos de prisão, você pode estar ali lidando com a parte e o seu apoio está ali na esquina. Basta você apontar assim para a pessoa, olha, eu estou aqui, identifique e tal, o apoio está lá, alguém lhe saúda assim para ver que a comunicação aconteceu, né? Aí a pessoa olha assim e fala, esse cara não está sozinho, tem uma galera que está ali. Já é outra conversa, já é outra recepção, já é outra facilidade para a sua diligência. Vai resolver tudo, Cleiton? Não vai resolver tudo. Sempre vai chegar um cara que vai comentar aqui no vídeo, mas eu quero ver você fazer isso lá na faixa de Gaza. Sempre vai ter esse cara que vai fazer esse tipo de comentário. Mas assim, resolve muito. Resolve a maioria dos problemas. Apoio, como o Aldo falou, né? Apoio por viatura policial, apoio judicial, que é o que a gente está tratando aqui com o núcleo especializado, apoio de um outro colega oficial de justiça que basta estar ali, ou aqui do nosso lado mesmo, um pouco mais afastado ali, uma dupla, enfim. Apoio. Você chega com... Só falta você chegar com uma equipe, dupla, trio, um quarteto que for, você já é recebido pela pessoa de forma diferente. Normalmente você está 1 a 1. Ou às vezes quando você chega, você está falando com a pessoa, chega uma outra, cola logo ali do lado. Aí você... O seu subconsciente percebe assim, se der ruim ali, não tem o que fazer. Você vai ter que recuar. Se você está com apoio, é outra circunstância. Né? É outra circunstância. Porque o nosso objetivo é assim. Nós temos que ter a proteção, a segurança do oficial de justiça, mas principalmente nós temos que ter a segurança da diligência, a segurança e a eficiência da diligência. Sim. E mesmo assim, se o seu apoio não for suficientemente forte ou preparado naquele momento, você tem que saber, você tem que estar consciente, lembra que eu falei da consciência? Você tem que estar consciente e perceber assim, eu estou com apoio. Mas diante desse movimento organizado aqui, por exemplo, o apoio não é suficiente. Não é suficiente. Eu vou recuar, vou voltar para a minha base, vou criar nova estratégia e eu volto com o apoio adequado para aquela diligência. Parece muito com a atividade policial e tem muita gente que vai criticar isso, mas não é isso. O nome disso é logística. É metodologia, não tem nada a ver com polícia. E para cumprir a ordem judicial que está ali, e muitas vezes o magistrado já lhe dá autorização para requisitar força policial, força pública, na verdade, e você monta da forma que você achar mais interessante para a sua diligência. A partir do momento que você está com o mandado em mãos, cara, você é responsável por isso. O que é que você vai fazer? Você é o cara da inteligência, assim, no sentido de criar a estratégia para cumprir o mandado. Sim. Então, não é muito comum, não é muito frequente, mas você já está com a ordem judicial. Puxa as suas ferramentas, monta a sua estratégia e vá de forma a causar o menor impacto possível para a região, porque você está atendendo a sociedade. Você é um servidor público, está levando a justiça ao cidadão, e não é porque ali você tem um movimento organizado que você vai bagunçar todo aquele entorno fazendo aquele auê. Então você tem que ir de forma organizada. Vou precisar mexer com muitos bens, caminhões, transporte? Leva uma equipe que cuida do trânsito, por exemplo. Lá tem animal, tem bicho, cachorro, cavalo? Leva uma equipe que trata de animais. Zoonoses ou uma cavalaria da Polícia Militar, por exemplo. Cada região vai ter a sua equipe especializada sobre isso. Mas isso é o oficial de justiça que tem que pensar e que tem que criar esse tipo de estratégia. Tá? Tudo isso ainda voltado ao apoio à diligência. Quando você fala de a equipe que esteja capacitada para agir, né? Nessas diferentes situações, eu percebo que vai muito mais do que um simples preparo, não simples, né? Mas em forma de dizer, um simples preparo de defesa pessoal, saber manusear arma de fogo, vai muito mais do que isso, né? Como eu falei agora, logística. Isso envolve uma atividade, um estudo sobre metodologia e logística, e aí que converge lá para aquele início do assunto com a atividade policial também. Porque a atividade policial faz exatamente isso. Ela dá apoio e previne
que a situação desande ali, seja por um ilícito penal ou ilícito civil. E aí é muito parecido a equipe de apoio. Ela tem que ter o preparo para a defesa pessoal. É importante que alguns ou algum tenha porte de arma em determinadas situações para garantir uma segurança. Afinal de contas, se você está numa viatura pública caracterizada, isso às vezes chama atenção. Isso também tem que pensar que também pode colocar em risco. Então a gente tem que estar preparado para isso. E é um preparo mais complexo mesmo. Não é só eu saber me defender ou saber usar uma arma de fogo. Eu preciso entender como é que se trabalha em equipe, qual é a metodologia de trabalho e qual é a progressividade que eu preciso usar. Pode ser somente uma situação de prevenção, mas pode ser que seja necessário ali uma fuga, uma proteção, uma defesa efetivamente. Diversas são as hipóteses. Pode acontecer ali um crime, embora você não tenha, como o Daniel falou, o dever de agir, pode ser que o crime influencie de tal maneira que você precisa agir. Mas você precisa agir para se defender. Mas você também pode agir para poder prevenir aquele crime. Você não tem o dever, mas você pode. Então isso precisa ser compreendido e estudado por aqueles que vão realizar a atividade de apoio, até mesmo para que ela não haja em determinadas situações, para que esteja preparada para isso. E a gente tem aí diversos pontos de vista que a gente pode pensar em treinamento. Por exemplo, só se você saber, só do oficial de justiça saber que além do treinamento pessoal, eu posso falar de defesa pessoal, porte de arma de fogo, essas coisas pessoais mesmo. Só o fato de eu saber que existe uma equipe da Polícia Militar, por exemplo, uma equipe específica, especializada em gerenciamento de crise, outra que trata com movimentos organizados, cavalaria, zoonoses, assistência social, essas equipes existem. SMTT, por exemplo, para controle de trânsito. Eu sei que eu estou saindo do apoio judicial, mas se o oficial de justiça souber que essas equipes já existem, apesar de não estar no judiciário, mas essas equipes existem, você consegue convocar com ordem judicial, né? Você consegue chamar essa força e montar uma equipe ali para você, toda multidisciplinar, evidentemente dependendo do que é sua ordem judicial, né? E aí você já chega no local preparado. Bom, aí eu vou chegar com todo aquele volume de viaturas, de equipe. Será que eu preciso falar alguma coisa com algum vizinho? Eu já fiz isso, cheguei com essa galera, com essa equipe toda e falei, gente, antes disso, espera, porque tem 2 empresas lá que vão se sentir coagidas, podem ser que eles pensem que é com eles. Me deu 2 minutinhos, passei em uma empresa, passei na outra, dei uma alertada ali na vizinhança, identifiquei, não se preocupem, aquela diligência lá é o seguinte, sem revelar muita coisa, né? Mas aquela diligência é lá, não é aqui. Ah, tá, tudo bem, a gente já estava assustado. Ou seja, pode ser que o judiciário chegue em algum lugar e assuste a comunidade. Então, peraí, de repente, você vai lá, resolve, evita a fuga, você avisa vizinho, você controla trânsito, você, tem criança, chega assistente social, chega gerenciamento de crise. Então, essas unidades existem. Só o fato da gente saber que essas unidades existem e que a gente pode trazer ela para determinada estratégia, isso já é um baita avanço. Você deixar esse conhecimento já latente na memória de cada um. E essa história toda que o Daniel contou tem a ver com um treinamento operacional. Isso tudo é o operacional. Volta ao que eu estava falando sobre logística. Tem que haver um preparo, não só da equipe, né, como eu havia falando, mas do próprio oficial que vai realizar a diligência para que ele entenda qual é o papel da equipe e qual é o papel de cada equipe externa ao judiciário que pode participar também. Que ele tenha a visão completa sobre aquilo, sobre a logística necessária para que ele mesmo tome as providências, para que ele consiga ter a atividade de apoio em seu favor. E na sua região, existem núcleos especializados? Quais são eles? Comenta aqui embaixo, coloca aí o estado que você é e a gente vai conversando aqui pelo YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Vai no nosso site também para continuar acompanhando o que a escola vem desenvolvendo e os eventos que a gente vem participando por aí, tá bom? Nos vemos então na próxima estreia da Escola de Oficiais. Até breve. Tá com uma barba bonita da porra, não tá, velho? Olha lá ele pedindo pra sair. Pô. Eu vou abrir, senão vai começar. Quadro tem. Aerolito! Uma desocupação que envolve diversas pessoas, famílias ou empresa. Vai ter que
Estamos gravando em época de São João, é assim mesmo. Foi gol. Gol da Alemanha. São João do Nordeste. Maria. Esperar terminar aí. Eita. Não tô com pressa. Nem eu. Só tem uma live, cara. Eu lembro nem onde eu parei. Sim, claro, esse briefing é importantíssimo. Vixe. Baixou o William Importantíssimo, Bonner nele, viu? importantíssimo. Por que você? Mas, claro, Ah, o Silvio Santos. claro. Oi! Mamãe, veja bem, veja só.